Olá, seja muito bem-vindo. É uma alegria imensa receber você em nossa programação. Somos a TV Canção Nova e sua presença para nós é sempre fundamental. A nossa história, ela é realizada com a sua presença. A nossa vida, o nosso dia a dia, com você cada vez mais pertinho da gente. Estamos começando o nosso programa. O tema do programa de hoje é Meus Filhos Cresceram. E agora? O tema deste programa surgiu, é claro, nas reuniões com a nossa equipe de produção, onde se acentuava questões ligadas à comunicação entre pais e filhos, momentos na história dos filhos, quando eles de repente crescem e vivem uma espécie de desconstrução de valores e outras experiências fora da família que estão causando crise, desafio e também novas oportunidades de crescimento. Quando pais ficam receiosos de conversar e aí não sabem mais como se comunicar. Por isso que o tema de hoje é Meus Filhos Cresceram. E agora? Sua participação para nós, como eu já disse, é muito importante. Obrigado por estar aqui conosco. Daqui a pouquinho, a Aline Carbonari, que já está aqui, vai indicar para você nossos endereços eletrônicos, nos quais vamos receber você. Seja bem-vindo. Quero saudar, participando comigo hoje do programa, Carla Astucci. Carla é casada com o Cleto Coelho. É mãe? Muito bem casada, né, querida? Mãe de 3 filhos. Lindos. Sofia, de quantos anos? Sofia 9. Sofia 9. Davi? 13, faz 14 esse Rebeca? mês. 16. E o Cleto? 47. 47. Bem-vinda, querida. Como é que está você? Bem, graças a Deus. É um desafio esse mesmo, mas é lindo, né? A aventura de ser família e de estar em família, crescendo junto com eles, porque eles cresceram e a gente vai crescendo junto. Né? Isso mesmo, experiência bacana, é essa. Obrigado, Carla. Eu tenho a alegria de receber aqui o André Flávio. O André já esteve aqui no Trocando Ideias, eu que não tive a oportunidade de conhecê-lo, outra pessoa, o Padre Roger estava aqui apresentando o programa. O André, ele é músico, compositor, é pai de 3 filhos, 2 meninos, um de 13 e outro de 12. Eles se chamam? Samuel, Estevão e Rebeca também. E a Rebeca, que tem 7 anos, Isso. é casado com a Bianca há 15 anos. Ele também, como músico, está tocando na igreja desde muito cedo, desde os 12 anos. É membro do movimento das equipes de Nossa Senhora da paróquia São José Operário, da Diocese de Taubaté, em São Paulo. Membro também do grupo de evangelização infantil Tesouros de Abá. E é dedicado às famílias, tem seu ministério centrado nelas. Também membro da Renovação Carismática Católica. Bem-vindo, André. Como é que vai você, rapaz? Graças a Deus, muito bem, Ricardo. Obrigado pelo convite. Boa noite, Carla, Aline, todos que estão aí junto conosco. Você que está acompanhando pela Canção Nova. Vamos conversar sobre família e como a Carla falou e refletir que nós crescemos como pais também junto com eles, né? E devemos crescer. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer a presença de tanta gente aqui bacana, tem tanta gente que dá pra gente aplaudir. Obrigado pela presença. Vamos lá, saudando as cidades aqui presentes. Tem gente de Campo Belo, Minas Gerais, vai levantando a mão, vai segurando assim, que aí o pessoal, segura a mão um pouquinho, isso, o pessoal lá em casa vê vocês. Campo Belo, Minas Gerais, Campina Grande, na Paraíba. Olha que turma bonita aqui desse lado. Depois, durante o programa, eu vou contar um segredo sobre eles. Pessoal em casa e pessoal de Campina Grande, se prepara, que tem uma coisa muito bonita, inclusive, que eu vou contar sobre esses meus amigos aqui de Campina Grande. Pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais, obrigado, querido. Arara, São Paulo, ali o casal conosco, por favor, obrigado. São Bernardo, São Paulo, bem-vinda, minha querida. Franca, São Paulo, obrigado. Já nos encontramos hoje pela manhã, inclusive. Guarapari, Espírito Santo, obrigado pela presença, queridos. São José do Rio Preto, em São Paulo, ali o casal presente com a gente. Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Mais gente também do Nordeste, Maceió,
Alagoas, ali os 3 lá atrás. Natal, no Rio Grande do Norte. Disse todo mundo? Faltou alguma cidade? Lavras, eu não falei você, Ludmila. Ludmila de Lavras está aqui. Bem-vinda, viu, Ludmila? É uma alegria receber a todos. O tema do nosso programa, eu repito, meus filhos cresceram. E agora? Pergunta de vocês também, valendo. Como eu disse, a Aline Carbonari está aqui para receber você nas nossas mídias sociais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Querida. Boa noite a todos vocês. E eu estou aqui realmente para fazer com que a sua participação venha aqui nessa bancada e você possa fazer a sua pergunta aos nossos convidados. Você pode enviar a pergunta por e-mail no trocandoideias@cançãonova.com ou pelas mídias sociais, no facebook.com/trocandoideias ou pelo Twitter, @ptrocandoideias. Ok, quero avisar também a você que durante o programa você pode conversar com o André. Ele está aqui com o dispositivo eletrônico para receber você no Twitter. Você pode, inclusive, fazer perguntas para o André. A depender da pergunta, o André vai me avisar para que você seja atendido. Você segue. É para seguir, não é para perseguir, não, tá, minha gente? Para seguir o André. É porque tem gente no Twitter que às vezes é perseguido, André. No endereço... Olha que endereço mais chique que o André inventou. @André Iosef. Diz dele que é homenagem a São José. São José deve ter achado bom, mas por seguidores é um pouquinho difícil. É André Yoseph. André Iosef. Vê se escreve depois aqui, tá, pessoal? Para o pessoal poder entrar em contato com ele e passar a seguir o André no Twitter. Meus filhos cresceram, e agora? Aline, temos perguntas? Temos uma pergunta. Oh, a primeira coisa boa. é para o André Flávio, de uma senhora que pede para não ser identificada. Ela nos escreveu o seguinte: tenho um filho de 6 anos e outro de 1 ano e sou uma mãe super protetora. Meu filho mais velho está na escola e naquela fase de entender as coisas. Ele me perguntou como nascem os bebês e eu acabo inventando uma história, mas me falam que não é bom. Gostaria de um conselho como lidar com isso, pois quero que ele permaneça criança. Ok. Muito bem, querida. A educação quanto à sexualidade dos filhos é uma coisa muito bonita de se acompanhar, né? Nós, às vezes, crescemos com esse estigma que é uma coisa muito feia e não devemos conversar com os filhos, mas, muito pelo contrário, devemos conversar e mostrar todo o lado bonito disso. Para crianças, em específico, devemos falar com eles como é realmente a sexualidade construída, mas na medida que a criança entende e compreende, não vamos escancarar tudo, obviamente, para ele, mas de acordo com a cabecinha da criança, o que ela entende, com o modo, do jeito de falar de criança, explicando para ela. Por exemplo, né, usar exemplos de sementes, que plantamos a semente da árvore na terra e nasce a árvore. E à medida que a criança vai entendendo, né, essa questão da semente e tudo, e ela vai tendo uma maturidade, vamos acrescentando mais detalhes, mais informações que a nossa própria formação já tem. Mas é importante criar essa abertura para que a criança tenha essa liberdade de falar o que ela quiser, né, e não crie traumas para isso, né, e tenha sempre essa liberdade de conversar com você sobre isso quando tiver qualquer dúvida, não é? E você não recrimine-a, mas escute abertamente qualquer dúvida e esclareça na medida que a criança tiver entendimento, não é? Você vê que ela pode entender certas coisas. Fiquei preocupado com o que ela disse no final. Gostaria que você me respondesse essa questão, porque eu queria que meu filho, não é, Aline? Isso. Que meu filho permanecesse criança. Bem observado. É bem a gente tomar cuidado com esse... Eu não sei se tem toda essa tônica com essa frase que você colocou, mas tomar cuidado também desse zelo excessivo de deixar a criança ser criança, porque ela tem um estágio de maturidade, não é? E esse crescimento é natural, né? Nós acompanharmos como pais o crescimento dela e chegar num ponto que ela tem que desenvolver uma certa autonomia. E há um desprendimento, há uma maturidade que ele vai começar a ter os próprios conceitos de valores, vai começar a discordar de algumas coisas de você, e isso é natural. Então, que seja criança, não tem problema, né? Sempre vai ser a nossa criança no coração, mas deixe ele crescer, deixe ele amadurecer, deixe ele até discordar de você em alguns momentos, porque isso também é natural. Criando sempre um laço, um ambiente agradável de abertura e liberdade para que ele expresse as opiniões que ele tem. Obrigado, querido. Muito importante lembrar também que, se por acaso nossos filhos não encontrarem em nós respostas que sejam
adequadas, eles vão procurar com os amigos, vão procurar na escola e é melhor que nós respondamos mesmo. Obrigado, querido. Vamos em frente, Aline. Próximo é para a Carla, de uma senhora que também pede para não ser identificada. Ela nos escreveu: tenho um filho de 16 anos que está dando trabalho na escola. Ele é um bom filho e até canta na igreja. Porém, ele está se perdendo nas más companhias e sou chamada a comparecer na escola para ouvir reclamação. Não sei como lidar com ele, pois perco fácil a paciência e sempre brigamos. Como lidar com os filhos nessa fase? Essa é a fase mais bonita da vida, né? E a mais trabalhosa. Porque realmente eles estão trabalhando nesse tempo da desconstrução, né, de tudo que nós tentamos construir. Aí eles querem desfazer e construir da maneira deles. A questão de falar que o problema está nas más companhias, eu acho que isso também é muito responsabilizante, porque, né, a gente tem essa tendência de sempre jogar para os outros os problemas, porque quem garante que não é meu filho que é má companhia também para aqueles outros, né? E essa fase, não sei que tipo de trabalho, se que ele está dando na escola, se é um trabalho de ficar inquieto, ou se é só com relação a notas e tudo mais. Então, mas essa fase é a fase da agitação mesmo, né? Eles estão inquietos porque eles estão descobrindo o mundo e descobrindo da maneira deles, assim, e eles querem fazer do jeito deles. Por isso essa importância também de, desde novo, né, desde muito pequeno, a gente ir construindo esse diálogo em casa e essa abertura, né, para ajudá-los a construir, mas também depois, para não chegar nesse ponto e a gente só brigar. Porque realmente tem hora que a paciência, os adolescentes, eles têm esse dom, né, de esgotar a paciência da Sofia, gente. Rebeca e Davi, retiram sua paciência? Tiram, lógico que tiram. Né? E cada um do seu jeito e tudo. A Rebeca, às vezes, que é a mais velha, às vezes ela me tira, nós somos muito parecidas, né? Ela me tira do sério, a minha mãe olha para mim e fala assim, ela não está roubando nada. Eu falei, obrigada, querida. Por me lembrar, ela só está herdando. Eu falei, tá bom, mãe, tá bom, já sei. Mas eles tiram mesmo, porque a gente quer, e é aquela história, né? Como nós já vivemos, a gente quer já resolver a vida deles mais fácil. Por que vai complicar se a gente pode facilitar? Mas o melhor caminho é o diálogo com ele mesmo, né? É o respirar fundo e conversar. Meu filho, o que está acontecendo? Né? Os seus amigos, mas por que vocês ficam? Eu lá em casa vivo, o Davi é muito assim, né? De sentar no fundão, e é muito puxador de papo, né? O Davi, ele tem um lado cômico, né? Qual a idade do Davi? 14 anos. O Davi tem essa coisa assim, ele dá umas tiradas, ele é meio humorista, assim, então ele chama atenção mesmo na sala. Meu filho, tá, vamos fazer graça na hora do intervalo, né? Na hora do recreio, mas a gente tentando, também não posso tolir naquilo que ele está descobrindo, né? Fazer bagunça? Não. Ter respeito pelo professor? Sim. Mas da gente ir trabalhando nesse diálogo. É uma coisa que não tem fórmula mesmo. Eles vão ficar nessa agitação até mais uns 2 anos, porque até eles acabarem de descobrir, dar uma sentada, mas é possível controlar na base do diálogo. Essa é a fase mais importante do diálogo com os filhos. O que nós tínhamos que construir, nós construímos até os 12, 13 anos. Agora é na base da conversa, né, e do diálogo aí, porque na briga a gente não vai. Vale a pena que a gente chame a atenção da questão do diálogo. Dá até vontade da gente seguir um pouquinho nessa direção, mas não vou fazer isso não. É só para lembrar a mim e a você que quando a gente fala em diálogo, nós não queremos falar sobre capacidade de falar. Quando a gente conversa sobre diálogo, a gente está querendo falar sobre a nossa capacidade de ouvir. O diálogo de verdade é a capacidade de ouvir o outro. Quem vai dialogar porque tem algo para dizer, já começa perdendo. O diálogo é interesse de ouvir o outro. E outro aspecto importante da resposta da Carla é dialogar para abrir o coração. Diga para o seu filho o que é que você está sentindo. Quando a gente começar a falar sobre sentimentos em casa, as coisas melhoram muito. Obrigado por sua participação. Daqui a pouquinho temos participação da plateia, não é isso? Apesar daquilo que o pessoal aqui de Campina Grande aprontou comigo, que ainda não contei, tá? Mas vou contar já já. Vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta para o André Flávio.
da Patrícia Reis, que nos mandou sua mensagem pelo Facebook. Ela pergunta se quando os filhos começam a trabalhar, os pais devem pedir para que eles ajudem em casa. Simbora. Ótima pergunta, Patrícia. Muito bem. Eu ainda não cheguei nessa fase, mas já acompanho alguns amigos do movimento das equipes de Nossa Senhora que já têm e testemunham isso com os filhos e outros amigos que já passam por essa fase. O que a experiência nos mostra é o seguinte, principalmente com relação à educação quanto ao orçamento familiar dos nossos filhos. Então, eu acho que é importante que eles participem, sim, do orçamento familiar. Não do modo que eles tenham que sustentar a casa ou cobrar deles, olha, é sua obrigação, mas mais com o objetivo de educação financeira. Eu acho que eles tenham um compromisso. Mas não é obrigação, não. Eu acho que não, obrigação no sentido de falar assim, seja um peso, né? Falar, se você não fizer, será castigado, qualquer coisa assim. Mas mais um tom de obrigação que seja, mas como compromisso. Participação, né? Um compromisso. Esse é seu compromisso. Ó, vamos dar o exemplo, uma conta de luz, uma conta de telefone, que você sabe que ele tem condição, que não vai exaurir todo o salário que ele tenha, mas de modo que ele possa educar e falar assim, olha, todo mês eu tenho que separar um valor do que eu ganho para o meu compromisso, a minha obrigação, como você está colocando, Ricardo, que eu tenho que cumprir esse compromisso com meus pais. E o resto eu vou administrar como eu bem entender, como meu lazer, as minhas roupas e tudo mais. Mas que ele crie essa educação de orçamento familiar. Eu acho muito importante isso, né? Essa linha de raciocínio. Bacana. Muito obrigado. Eu quero muito agradecer a você que está participando com a gente e dizendo a idade dos filhos. Eu esqueci de falar durante logo no início do programa. Isso é fundamental para que o pessoal aqui possa responder melhor. Próxima pergunta, Aline, por gentileza. Próxima pergunta para Carla é de um senhor que pede para não ser identificado. Ele diz que tem um filho de 13 anos que reclama muito dos pais não deixarem fazer nada. Ele gostaria de saber como fazer para seu filho se sentir independente. O que será que é se não deixar fazer nada, né? Porque hoje em dia é muito diferente da nossa época, vamos dizer assim, né? Porque hoje um rapaz de 13 anos, ele já tem uma vida social, né, mais ativa, quer seja ativamente ou via mídias sociais, né, pela escola, mas hoje a forma de relacionar deles é mais ativa. E o medo dos pais também, hoje da sociedade, da violência, né, tudo que a gente tem visto por aí, também cresceu. Então, muitas vezes os pais não deixam fazer nada, até como maneira de preservar. Mas a gente tem hora que a gente precisa ceder, tem que deixar caminhar também, lógico, sempre dando limites e naquilo que é próprio da idade de cada um. Eu não vou falar para você, não, você tem que deixar seu filho para uma balada. Não, com 13 anos não é idade para isso mesmo. 13 anos não vai para balada? Na minha opinião, não. Por que não? Porque não tem maturidade suficiente ainda para estar na rua, ver o que vai ter, para dizer não aos assédios, tanto da droga como da violência, né, como da sexualidade desregrada. Então, tem que ter aí o limite. O Davi já quer ir para balada? Quer. E aí você disse que não. O Davi Quem não. é que diz? É você ou o Cleto? Ou os dois juntos? Os dois juntos, porque também não adianta. Lá E o Davi pergunta, por que vocês não me deixam ir para balada? Por que a Rebeca pode e eu não? Porque a Isso. Rebeca tem idade e você ainda não. Na sua idade, a Rebeca Mil também não beijos. ia. O Davi, graças a Deus, ele já é diferente, ele é muito caseiro mesmo e ele já é mais compreensivo. Se prepara para a Sofia. Isso todos eles falam isso. Né? Que a Sofia vai dar o baile em todos. A Rebeca ficou muito tempo, apesar dela ser dócil e tudo, mas nossa, tem coisa assim que faz anos que ela me pede para fazer. Não vai. Por que não? Mas o filho do fulano é filho de quem? É do fulano, não é meu. Então tem coisas assim, né, nessa questão da idade. Mas vai a um cinema sozinho, porque eu vejo hoje em dia que tem mães, até de filhos já nessa idade, que não deixa ir a um shopping sozinho, não vai a um cinema, não vai tomar um sorvete. Aqui em Cachoeira é muito comum o açaí, né? Não pode ir lá na praça sozinho. Então a mãe tem que levar e buscar. Isso para eles é complicado. Um menino de 13 anos, você ficar aí
Para eles é assim, ai, que mico, né? Aquela coisa. Então, eles E têm que se for ter para levar até lá, deixa um quarteirão antes para ninguém ver chegando. ajuda, né? Como diz, ajuda aí, né? Então, a gente tem que dar esse pouquinho de liberdade, ir soltando aos poucos, porque eles precisam também conhecer um pouco das coisas, é feia essa palavra, que eu não gosto muito do mundo, mas para saber fazer aquilo que a gente fala, para saber fazer escolhas também, né? Porque senão a gente fica só com eles dentro de casa, dentro da redoma, ali, um dia que eles descobrem o mundo, aí vai ser tarde demais, né? Aí vão querer se lambuzar demais. Então, eu acho que tem que ir liberando aos poucos, né? A gente tem essa tendência de querer segurar para proteger, né? Mas é bom, e principalmente quando é menino, porque, né, para o homem isso é muito, muito complicado, né? Ok, a gente vai continuar conversando. Minha gente, o tema é Meus filhos cresceram. E agora? Você está participando com a gente, sua pergunta chega até aqui, nas nossas mídias eletrônicas, no nosso e-mail, no trocandoideias@cançãonova.com, no Twitter, que é @ptrocandoideias, e no facebook.com/trocandoideias. Obrigado por sua pergunta. Não esqueça da data da idade dos seus filhos. E o tempo de casado de vocês também é importante. Com você, Aline. A próxima pergunta para o André é do Júnior de Alfenas, Minas Gerais. Como é o nome dele? Júnior? Júnior. Júnior. Tenho 2 filhas, uma de 10 anos e outra de 4. Semana passada peguei um bilhete de amor na sua bolsa de um de seus coleguinhas. Apertamos nossa filha de 10 anos e ela e ela nos disse que o amiguinho deu um selinho na boca dela. Ficamos muito preocupados e conversamos bastante. É esse mesmo caminho? Estamos dentro da igreja e passamos Jesus a elas, mas estamos sujeitos a muitas situações que fogem do controle. Ah, que experiência linda. Muito bem. Júnior, eu acho que, pegando o gancho do que a Carla já estava colocando, né? Nós educamos os nossos filhos para Deus, para serem de Deus, uma educação católica, mas não tem como evitar. Eles estão, vamos usar, né, o do mundo, estão no mundo e têm que conviver com as coisas do mundo, conhecer o que tem lá, né? Vão trabalhar, vão ter amigos que pensam diferente deles e tudo mais. No caso específico, falando da sua filha, né? Vamos pesar primeiro que ela é uma criança de 10 anos e ela não tem vamos construir a malícia de tudo que é a questão de sexualidade e beijo, né? Então, você fez muito bem com sua esposa, né? Conversar com a linguagem da criança e tudo mais, e muito mais que construir regras de pode, não pode, deve, não deve, construir valores, não é? Por que aconteceu? Por que é bom? Por que não é bom? Né? O que para a criança comece a entender o valor daquilo lá e não simplesmente porque vou fazer porque meu pai quer, porque minha mãe quer, para meu pai não ficar triste, para minha mãe não ficar triste, mas porque para mim isso é importante, para mim é bom, para mim não é bom, né? Então converse, não transforme isso numa guerra mundial, numa catástrofe, porque é uma coisa muito simples e nem às vezes na cabeça da criança também é uma coisa muito simples. E da mesma simplicidade como o nosso Deus é simples, converse, e leve esse valor para a sua filha. Você fez muito bem. 100%. Eu quero, quase no finalzinho do nosso primeiro bloco, eu quero apresentar para você, não tive oportunidade, não me lembro de trazer aqui no Trocando Ideias, o CD Sala de Estar, do nosso querido Peter de Laura. Olha o Peter aqui, gente, na capa é o seu primeiro CD solo, na Sala de Estar. Com certeza ele vai querer também estar na Sala de Estar aí na sua casa. São músicas com as características que você já conhece um pouco do Peter, o desejo tão forte de evangelizar de uma maneira cada vez mais acessível, especialmente para a juventude, para quem não conhece, uma oportunidade tanto para conhecer este talento na evangelização através da música. O CD Sala de Estar, que está aqui comigo, pode chegar até você. Ligando para a gente no 0 Operadora 12 3186 2600. Na nossa loja virtual você encontra o CD Sala de Estar e muitos outros produtos de evangelização. O endereço é loja.cançãonova.com, com os nossos evangelizadores porta a porta, e nas lojas Canção Nova também você vai encontrar o CD Sala de Estar do Peter de
Laura. Obrigado, Peter. Deus te abençoe. Quem sabe, num programa sobre música e evangelização, a gente recebe você aqui com a gente. Fernanda, tem mais tempo? Que coisa boa, Aline. Próxima pergunta para Carla é da Conceição, de Belo Horizonte, e alguns outros internautas que estão perguntando sobre como abordar temas da sexualidade, como ficar, a castidade, etc., com os filhos na adolescência. Qual é o nome dela? Conceição. Conceição. Então, é bem aquilo que o André falou no início do programa, né? Falando para crianças, assim, nós precisamos ser verdadeiros. A gente precisa conversar com os nossos filhos e, principalmente na adolescência, eles já estão, vamos dizer assim, preparados para ouvir, né, tudo o que é a realidade. Então, não adianta a gente ficar floreando ou fingindo. E é aquilo que o André falou, que é um desafio para nós, principalmente nós católicos, resgatar essa beleza da sexualidade entre nós. Porque quando se fala a palavra sexo, ela já fica, né, ela já gera aquela coisa de feio, é sujo, é pecado, né? Porque muitos anos nós somos trabalhados com isso. É uma cultura, na verdade. É uma cultura, não é? Né, de que não é feio e não é, né? Então a gente redescobrir essa beleza da sexualidade é fantástico. Uma boa ajuda, né, para você trabalhar com os seus filhos. Você não vai precisar, não vai pegar isso e vai ficar lendo para eles, porque eles não vão ter paciência mesmo, mas é você estudar e ter essa argumentação. É o catecismo da igreja. Ele é maravilhoso quando ele fala... Bom, ele é maravilhoso em tudo, mas quando fala da sexualidade, uma linguagem muito simples, muito bonita. Ele fala da sexualidade, sim, né, de uma maneira muito clara e da maneira como Deus quis e que Deus nos criou. Então, para mim, a melhor maneira de você conversar é embasado... Aí, lógico, na palavra, na sua experiência, né? E também com o catecismo. Mas a gente volta a dizer, a questão do diálogo, né? Que é a questão do ouvir. Não chegar, a gente não pode chegar já para os nossos filhos impondo também, não, porque tem que ser assim, porque você tem que... Olha, a gente fala assim, o melhor é assim, Deus, né, fala para a gente viver assim, a igreja nos indica tal caminho, blá, 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 né? E o que você acha? E aí gera essa discussão, a boa discussão, né, para chegar num acordo entre os filhos e os pais. E isso a gente vai chegar num denominador comum. Mas essa coisa de um saber escutar o outro com base, né, e com fundamentação. Se você tem esse desejo de viver, né, mesmo na fé, com fundamentação naquilo que é a orientação da igreja, que é fantástico. É lindo. O catecismo diria o Padre Léo aqui, é de chorar. Obrigado, querida. O que a Carla está falando é muito importante. Envolve uma necessidade de todos nós, que é a necessidade de leitura. É bom que a gente está conversando sobre isso, mas é bem possível que a gente leia muito pouco sobre aquilo que nós estamos conversando agora. Tanto filhos, que já têm a possibilidade da leitura, como nós pais. Vamos para o nosso intervalo. A gente já volta, continuando conversando sobre o crescimento de nossos filhos e agora como é que a gente faz. A gente volta já.